Fala aí, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Galera, vamos lá, semana 1 e 2 do PET 6, a gente terminar aí. Vamos ver se esse final de semana, se o professor não tiver coisas melhores para fazer aí, tipo sair para voar, vamos ver se vai dar para terminar o terceiro e o quarta semana, beleza? Quem quiser entregar aí pelo WhatsApp fica à vontade, quem quiser entregar eu vou, pelo sala de aula eu vou criar algumas atividades lá que vocês possam entregar. Beleza? Então vamos lá. Eixo temático aqui, expansão fronteiras, a guerra como possibilidade permanente. Então a gente vai falar sobre expansão e guerra, que no caso são mais atuais, né? Então vai entrar bastante temas relacionados à geografia, como está escrito aqui, ó. Analisar motivos de derrocada do sistema comunista. Derrocada, para quem não sabe, é a queda, certo? Dele acabar. Analisar aspectos simbólicos da queda do Muro de Berlim sobre as esquerdas no mundo. Esquerda é um movimento que está vinculado à União Soviética. Analisar a configuração geopolítica do mundo após o fim do Império Soviético. Então, vai basear bastante no fim da União Soviética, tá? Então, ali em 1989, por volta ali do dia 9 de novembro, caiu o Muro de Berlim. Em 91 foi decretado o fim do Império Soviético, né? Império não, né? Tá errado isso aqui, né? Império Soviético. Existia um presidente, né? Então vamos lá. Então aqui tem alguns conceitos: comunismo, capitalismo. Aqui a queda do Muro de Berlim, que é a fotinha da queda do Muro de Berlim. Portal de Brandenburgo, lá em Berlim, esse portalzinho aqui. Então vamos lá, tem aqui um textinho falando sobre a queda, fala sobre a União Soviética, Estados Unidos, contexto de Guerra Fria, queda do Muro de Berlim em 91 e tal. E aqui, ó, o que ocorreu com a União Soviética a partir da década de 70? Então vamos lá. Basicamente foi o seguinte, ó. A União Soviética, ela era fechada economicamente. O que quer dizer isso? Ela não tinha muitas relações comerciais com vários países do mundo, como exemplo dos Estados Unidos da América, beleza? Que os Estados Unidos era um país capitalista, enquanto a União Soviética era um país socialista, certo? Então o que acontece? Como a União Soviética era bem fechada economicamente, é a mesma coisa você pensar naquele amigo seu solitário e tal. Então ele não tem muitos outros amigos, então, por exemplo, se você está precisando de um favor, é difícil de pedir para alguém e tal. Enquanto os Estados Unidos, ele praticamente meio que dominou, entre aspas, o mundo inteiro. Dominou no sentido cultural, da música, economicamente, etc. Então, o que aconteceu com a União Soviética? A União Soviética, economicamente, estava passando por problemas. Problemas por quê? Porque ele não tinha uma abertura comercial com o mundo, certo? Somente com os países que também eram socialistas. Então, o que acontece? A União Soviética ela tomou algumas medidas para abrir esse mercado, que é a Glasnost, que é aqui, ó, que está aqui no texto, ó. Vou até marcar para vocês aqui, ó. Aqui, ó, o povo chamado Glasnost, que é a abertura política. Então, deixou de ter um só partido na União Soviética e posteriormente eles fizeram também uma abertura econômica, certo? Mas daí o país já tinha virado Rússia, já não era mais União Soviética. Então o que aconteceu foi problemas econômicos. Mas o professor, que gerou esses problemas econômicos? Que geraram esses problemas econômicos? Principalmente a corrida armamentista e espacial. Então o que acontece? Os dois países, Estados Unidos e a União Soviética, eles buscavam a hegemonia, serem os melhores na fabricação de armas, principalmente armas nucleares, né, que podia acabar com o mundo das 20 vezes aí. E também a corrida espacial, quem chegava primeiro à Lua, quem conseguisse enviar o primeiro satélite, etc. E isso demandava muito dinheiro. Então acabou que os Estados Unidos também na época os Estados Unidos entrou numa crise, né, financeira também. Não foi só a União Soviética, só que os Estados Unidos conseguiu sair melhor que a União Soviética nas crises financeiras que eles passaram.
Então, o que afundou a União Soviética foi principalmente isso aqui, ó. Corrida armamentista, né? Investimento muito alto em corrida armamentista e espacial. 2. De acordo com o texto, quais eram as reivindicações dos estudantes e trabalhadores do governo soviético? Bom, é aquela máxima, né? Tipo, quando o governo não está indo bem das pernas, isso gera inflação, então os produtos ficam mais caros. A população começa a questionar seus líderes. Então, por exemplo, você está aí, você acabou de comprar seu carrinho e tal, a gasolina está a R$2 o litro. Daí você acabou de comprar o carro, veio um governo de fulano de tal, a gasolina passa para R$5. Pô, daí você vai ficar, pô, chateado, né, cara? Acabou de comprar um carrinho novo ali, pô, a gasosa 5 conto, cara. Daí fica apertado. Ou você anda de carro ou você come, você tem que escolher. Então o que acontece? Os estudantes e os trabalhadores estavam reivindicando o quê? Melhores condições de vida, que no caso inclui o dinheirinho, né? Dinheirinho, e participação política. Porque como a União Soviética existia um só partido, que era o Partido Socialista, então não tinha tanta representatividade da população. Então, por exemplo, você não votava para presidente. Você não votava lá nos seus representantes. Então isso fez com que o próprio Partido Socialista na União Soviética começasse a ver que tinham vários corruptos na administração. No Brasil nem tem, né, também, mas lá estava sendo uma coisa assim muito, como que eu posso falar? Vários governantes estavam sendo acusados de corrupção e tudo mais, e a população começou a se revoltar contra isso. Então, crise econômica, mais o pessoal reivindicando participação política, isso fez com que caísse a União Soviética em 1991, certo? E o Muro de Berlim, no caso, em 1989, antes da queda da União Soviética. Quais as contribuições da queda do Muro de Berlim para a nova ordem mundial? Então, a primeira coisa que vocês têm que saber é o que é a ordem mundial. A ordem mundial, que o pessoal fala, é pós-Segunda Guerra. Então, o que aconteceu pós-Segunda Guerra? O mundo foi dividido entre socialistas e capitalistas. Como assim, professor? O que é capitalista e o que é socialista? Capitalista. Então, o que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, surgiram duas hegemonias em dois países muito poderosos, que é a União Soviética e os Estados Unidos. E esses países estavam querendo influenciar os outros países do mundo. Então, formar os seus timinhos ali, certo? Os capitalistas, eles visavam o neoliberalismo, então o livre mercado, os empresários tudo ficando ricos, explorando os trabalhadores e tudo mais, enquanto os socialistas, eles defendiam que todos os meios de produção, as empresas, etc., deveriam ser do Estado, certo? E teoricamente dos trabalhadores. Então seria um regime de comuna, ou comum, então todo mundo participava, tal. Só para dar um exemplo para vocês aqui, para deixar mais claro. Vamos pegar duas empresas, vamos pegar aí a Chevrolet e vamos pegar a Petrobras quando era só do governo aqui no Brasil. Então o que acontece? A Chevrolet, o dono da Chevrolet, ou melhor, os donos, né, que são vários assessores, eles lançam um carro. Esse carro, vamos supor que custe lá 50 mil reais, e boa parte desses 50 mil vai para o bolso desses empresários que são os donos da fábrica, certo? E uma pequena parte só vai para os funcionários. Então isso você entende como que o dinheiro que os donos das fábricas ganham chamam de lucro, certo? E o pagamento dos funcionários normalmente é bem pequenininho. Já na União Soviética, ou em países que têm empresas estatais, como exemplo a Petrobras, que é uma empresa estatal, hoje em dia não, né? Hoje em dia é misto, né? Tem parte privada e parte estatal. Mas vamos supor que a Petrobras seja 100% estatal. O que acontece? O lucro dela ou vai ser reinvestido, ou parte dele vai ser pago para os funcionários. Então o que acontece? Os salários são melhores, a condição do trabalho é melhor e tudo mais. Então a diferença é que uma é governada, uma empresa é do governo, no caso o socialista, e a outra são de um grupo de empresários, certo? Então basicamente é o que? Que o país, tudo
que gera no país é do Estado, no caso socialista, e no capitalismo não, eles deixam que as próprias pessoas se virem ali para abrir empresa, para contratar funcionário e tudo mais. Então, quais as contribuições da queda do Muro de Berlim para a nova ordem mundial? A nova ordem mundial se tornou capitalista, certo? Por quê? Com a queda da União Soviética, a Rússia teoricamente também se tornou um país capitalista. Os únicos países hoje que ainda mantêm esses moldes da União Soviética são a China, a Coreia do Norte e Cuba. Esses 3 países só. Só que a China já modificou muito a economia dela e já é um país socialista de capital aberto, que a gente chama. Então ela bebe das duas águas ali, tanto do capitalismo quanto do socialismo. Beleza? Caso fique confuso para vocês aí, ó, depois só pode pedir para mim uns vídeos, alguma coisa explicando aí que às vezes melhora a compreensão. Bom, aqui está falando do texto do Muro de Berlim. O texto acima refere-se ao Muro de Berlim, segundo o qual podemos corretamente afirmar: foi o maior símbolo da divisão do mundo entre o bloco ocidental e oriental, mais ou menos certo. O primeiro liderado pelos Estados Unidos, o segundo encabeçado pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, oriental e ocidental não está muito certo, tá? Não está muito certo, porque alguns países também eram... Por exemplo, Cuba era um país socialista e estava no ocidente, né? Foi construído no ano de 1945, já está errado. Ele não foi construído em 45, foi construído em 61, certo? 61 vai dar o quê? Quase 16 anos depois do fim da Segunda Guerra. Foi conhecido como Guerra Fria. Então está errada a data. Foi construído em 61 pela Alemanha Oriental. Mentira, foi pela... Não foi pela Oriental. Separado da Alemanha Ocidental. Além do aspecto ideológico de construção, havia também impedir a fuga de cidadãos. Essa tá até legalzinha aqui, essa questão. Separando da Alemanha Ocidental. Deixa eu ver. Aspectos ideológicos. Havia objetivo, né? Que esse problema. Tá. Mas pera aí, foi construído no ano de 61 pela Alemanha Oriental. Não, tá errado. Ih, agora eu não sei. Pera aí, eu vou passar para a próxima. Depois eu vejo essa. Apesar de simbolizar o começo da Guerra Fria, sua destruição não tem relação com seu fim. Mentira, está errado. Podemos considerar que sua construção teve o mesmo motivo da construção do atual muro de separa Israel e Palestina. Não, está errado. Esse muro aqui é ideologia religiosa, não tem nada a ver com coisa. Então é isso mesmo, é C que está certo. C de certo, essa mesmo. O período citado no texto, conhecido aqui, ó, número 5. A Guerra Fria pode ser definido como aquele momento histórico em que houve problema armamentista entre potências imperialistas europeias, está errado, domínio de países socialistas do sul, está esquisito, choque ideológico entre a Alemanha e nazista, não tem nada a ver, disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, mentira, constante confronto entre duas superpotências que emergiram. E tá certo. E de certo. Bora. Segunda semana. Texto pra vocês lerem. Aqui, ó. Queda das Torres Gêmeas. Povo reconstruindo aqui e tal, pá. Lê o texto que é importante. Se não ler, vai pro inferno. Vamos lá. Se não ler, Papai do Céu não gosta. Que tem que ler, tem que estudar. Agora que você já aprendeu sobre conflitos regionais no mundo atual, responda as perguntas de acordo. Lá, de acordo com o texto, que estão interligados os conflitos pós-queda do Muro de Berlim. Então, aqui, ó, ele vai falar muito sobre os atentados, vai falar sobre aqui, ó, crises econômicas, atos de terrorismo, perverso social, tem a parte da África, água, petróleo e tal. Então, ele vai falar um monte de coisa aqui nesse texto. Bastante coisas que são mais atuais. Né? Que estão interligados os conflitos pós-queda do Muro de Berlim? Bom, após a queda, você vê que os Estados Unidos queriam aumento da influência do ZEUA no mundo. Só que, por exemplo, os países árabes,
Opa, tava certo. Árabes. Eles tinham um conflito que é mais religioso do que político, porque, por exemplo, alguns países árabes, eles seguem uma corrente do Islã que são os xiitas, e os outros são os sunitas. Eu não lembro direito a diferença certa dos dois, mas é o seguinte, um defendia que as pessoas que seriam responsáveis pela continuidade do Islã, né, que foi o profeta Maomé que fundou, seriam os parentes do Maomé, os pais, os filhos, e tio e tia e tal. A outra corrente fala que não, que os seguidores de Maomé poderiam continuar o Islã no mundo. Então alguns países seguem essa linha, outros países seguem a outra, os sunitas e os xiitas. Então isso dá muito conflito, certo? Entre esses países. Então os países que são sunitas não gostam dos países que são xiitas, certo? Então isso que acaba em guerra. Outra coisa foi a criação do Estado de Israel, que foi criado no meio da Palestina, que é um estado, que era um país, né? Na verdade, é um país-estado ali, que é islâmico, porque o território de Israel, onde fica Jerusalém, Jerusalém é sagrado para três religiões: para o islamismo, para o judaísmo e para o cristianismo, porque foi onde Jesus Cristo percorreu o seu caminho e foi morto. Então ali é importante para o cristianismo. Também é importante para o judaísmo, porque foi Canaã, que é a terra prometida para os hebreus, né, para os judeus, é naquela região, certo? E também para os islâmicos, porque Maomé chegou a ir nessa região e tal. Se eu não me engano, ele tem alguma relação mais estreita de Maomé com essa região, só que eu não estou lembrando qual é. Mas também é importante, lá tem mesquita islâmica e tudo mais, lá em Israel. Então, é conflito. Então, de acordo com o texto, quais estão integrados ao conflito daquele Muro de Berlim? Principalmente o aumento da influência dos Estados Unidos no mundo, tá? Entre os países árabes, Palestina, Oriente Médio e tal. Porque o mundo atual é mais conturbado. Bom, pessoal, essa resposta aí pode estar ligada por várias coisas, mas principalmente isso aqui, ó. Fontes energéticas. O que são fontes energéticas hoje? Petróleo, ou de recursos também, como a água, gás natural e assim vai. Por que os países se armam tanto, formam exércitos gigantescos por causa disso? Porque isso aí que faz com que os países continuem a produzir e continuem a ganhar dinheiro. Então os Estados Unidos invadiu essa região ali do Oriente Médio porque lá tem muito o quê? Muito petróleo, certo? Então se eles conseguissem comandar a produção de petróleo lá, o país ia se enriquecer muito, certo? Então hoje em dia os países lutam muito por isso, tá? Fora também, por exemplo, questão de religiosidade, a própria religião e vários outros conflitos também, certo? Cite algum desses conflitos, eu citei vários, tá? Vou colocar aqui, tem a Guerra do Golfo, tem como que chama aquela guerra entre o Egito e Israel mesmo? Tem a Guerra da Palestina, tem a derrubada do Saddam Hussein, eu não sei escrever Hussein, eu não sei se é assim, mas tem vários conflitos, certo? Que são mais atuais, assim, que tem relação com os Estados Unidos e tal. Dentre os principais conflitos, em paz território da região do Oriente Médio, um deles caracteriza a criação do Estado Nacional, que abrigaria aquela que é a maior nação sem pátria do mundo. Essa aqui, deixa eu ver, aos curdos, turcos, ao povo da Mesopotâmia, aos povos bascos, aos palestinos, ó, que até citei aqui, ó, ele tá aí. Que os palestinos eles estão dentro do território de Israel, então eles não têm país. E quem comanda toda a parte de fornecimento de água, luz, essas coisas são os israelitas, né, que são judeus. Então tem maior treta lá. Então até que essas tretas aí, não muito num territóriozinho lá, que chama Faixa de Gaza. Você já deve ter ouvido essa palavrinha aqui, Faixa de Gaza. Que é a região lá onde os palestinos moram. É uma região de conflito.
Então, a 2 aqui, palavras de ordem, símbolos, propagandas, atos públicos, vandalismo e violência são atualmente manifestações de hostilidade frequentes contra estrangeiros na Europa. Os países onde mais intensamente têm ocorrido conflitos são Alemanha, França, Inglaterra, Bélgica e Suíça. Então ele está falando dos atentados terroristas, tá? É bem recente isso. Sobre o fenômeno social enfocado pelo texto, é válido afirmar que se trata de conflitos. Aqui, conflitos religiosos, tá? Aqui, ó. Civis e militares ligados ao nacionalismo, entre imigrantes das diversas nacionalidades que invadem a Europa, culturais, étnicos, sociais. Pode ser essa, deixa eu ver. Reconhece a dificuldade de desenvolvimento de países europeus em continuar... Não. Culturais, entre imigrantes de diversas nacionalidades que invadem a Europa atualmente na disputa de empregos e melhores condições de vida. Pode ser essa. A forma de exploração de países do terceiro mundo, ligados ao nacionalismo, ao racismo, xenofobia, no contexto da globalização das grandes migrações. Esse aqui, ó, a B. Porque o nacionalismo é questão nacional, né? Que os moradores dos países, eles meio que não gostam de estrangeiros, daí gera xenofobia, né? Que é a aversão de estrangeiros. E ao racismo, porque grande parte dos imigrantes que vão para a Europa são negros, né? São pretos. Então são pessoas pretas que fogem do conflito ali no continente africano e acabam indo para a Europa. Beleza? Mas é isso aí, galera. Qualquer dúvida nas questões, qualquer coisa, é só dar um toque aí que eu respondo para vocês. Daí eu aguardo vocês entregarem para mim. Beleza? Até abraço, boa semana para vocês aí e até mais.